Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Machado e hoje eu vim trazer a vocês a atividade da maleta de pintura. Nessa atividade, a criança, além de trabalhar cores, ela trabalha também formas, pareamento de cores, associação de formas e também a criatividade, pois ela pode criar vários cenários com as formas geométricas na tela de pintura. E se você já gostou desse passo a passo, se inscreve aqui no canal, curte e compartilha esse vídeo que me ajuda bastante. Eu vou estar disponibilizando os moldes totalmente gratuitos. É só acessar aqui a descrição do vídeo que tem os links para você estar baixando os moldes. E se você ainda não me segue no Instagram, me procura lá, @ateliê_nandarteira, que lá eu coloco as novidades aqui do canal também. Então, vamos para o passo a passo. Bom, gente, os materiais que a gente vai precisar para estar fazendo é esse livro, são feltros de cores variadas que estão todos tratados com termolina, EVA para estruturar a nossa página e também para estruturar o cabo do pincel, tesoura decorativa de corte escalope, se você não tiver não tem problema, você usa só a tesoura comum, que a gente vai estar precisando também, clips, são 5 clips para as peças móveis que vão grudar no ímã, alicate, esse alicate é para poder redimensionar os ímãs, para a gente ajustar o tamanho das peças, tá? Cola de silicone líquida, linha invisível nas cores dos feltros. Você vai precisar também de imã de neodímio, esse é bom porque ele é forte, eu testei aquele pretinho de armarinho, papelaria, não funcionou, tá? Esse imã aqui ele tem 12 milímetros de diâmetro por 2 milímetros de espessura, tá bom? Essa é a medida bem legal para poder grudar bem as peças. Velcros, 5 redondo e 1 quadradinho, com 1,5 cm. Caneta apagável, se você não tiver não tem problema. Fita de cetim nas cores das tintas que você vai estar usando. São 5 cores, com 20 centímetros de comprimento. Então, vamos lá para o passo a passo. Vamos, então, começar pela parte interna do nosso livro. Vocês vão encontrar no molde, na apostila de moldes, essa paleta. Vocês vão recortar uma vez só, tá? E também as formas geométricas. De que forma vocês vão trabalhar com elas nos moldes? Vocês têm que cortar cada forma geométrica 2 vezes e uma vez no feltro que seja maior do que a forma, que é para as peças móveis, tá? Aqui na paleta, a gente vai colocar, posicionar as formas da melhor forma possível que você achar e depois passar uma costura em volta delas, tá? E aí, depois, a gente vai para as peças móveis. Nas peças móveis, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar o clipe, redimensionar para que ele caiba dentro da peça, da forma geométrica, para depois costurar. Para o quadrado e para o oval, eu consegui usar o clipe inteiro. Para o retângulo, eu tive que amassar ele de comprido, tá? Eu amassei bem aqui com o alicate. Aqui para o triângulo, eu tive que enrolar. E eu vou mostrar como é que eu fiz, como é que enrola aqui com o círculo, né? Que a gente vai precisar enrolar também. A gente abre aqui o clipe, tenta abrir bem, e com o auxílio do alicate, você enrolar a pontinha dele, tá? E aí vai puxando todo o fio do clipe e vai enrolando. Ele é um pouco durinho, gente, mas com alicate vai bem. Se for fazer na mão pura que não dá. Depois a gente pega aqui a outra pontinha e enrola também, tá? E aí, gente, ó, ele vai ficar enroladinho assim para caber aqui dentro do círculo, assim como foi no triângulo, tá? E aí, o que a gente faz? Depois que a gente enrolou, a gente vai centralizar na nossa peça, né? No caso, a gente centraliza na parte redonda e depois vai costurar em volta. Ele tem que estar bem centralizado, tá, gente? E a gente faz isso com todas as formas geométricas, tá bom? Aqui no caso da oval, ele tá inteiro. Quando a gente for costurar, tem que prestar muita atenção para costurar bem na beirada e para que esse clipe não fique perto da borda, porque se a agulha encostar, pode amassar ou quebrar, tá? Isso se você fizer na máquina. O que a gente pode fazer é colocar um pinguinho de cola de silicone para que ele fique quietinho lá no meio da peça, tá? Vou fazer isso aqui para vocês verem. Bem pouquinha cola só no meio, tá, gente? E aí, depois que a gente já colou o nosso clipe, a gente vai sobrepor sobre a parte do feltro maior, para depois passar a costura em volta, da forma, né, geométrica, volto a dizer com muito cuidado, para não quebrar a agulha. Aqui no pincel,
o que que a gente vai fazer? A gente tem aqui a parte da cerda, que é como se fosse essa gotinha. Vocês vão recortar uma vez no molde e uma vez no feltro maior, tá? E a parte do cabo é uma vez no molde e uma vez no feltro maior. No EVA, vocês vão riscar no molde e depois vão recortar com alguns milímetros menor, coisa de meio centímetro, tá? Só para poder que ele fique bem centralizado e não pegue em cima da costura. Vou passar aqui um pouquinho de cola no meio, vou posicionar aqui no meu feltro, depois vou colocar mais um pouquinho de cola e aí vou sobrepor sobre o feltro maior, para depois então passar uma costura em volta e refilar. Aqui com a cerda, o que eu preciso fazer? Eu vou posicionar aqui o meu imã de neodímio, de cola no meio, tá? Ele mesmo com a cola funciona, tá, gente? Essa cola ajuda ele a fixar um pouquinho mais e ajudar na hora de costurar. E aí, ó, antes de costurar a cerda, eu preciso costurar aqui o cabo, refilar, para poder depois encaixar aqui na minha cerda e poder fechar. Eu vou fazer isso lá na máquina e vou trazer aqui para mostrar para vocês. Gente, ó, eu já fiz a costura aqui em volta e vou refilar, vou tirar essa sobra, tá? E agora eu vou passar um pouco de cola, já centralizei o ímã, vou passar um pouco de cola aqui embaixo do ímã e vou posicionar o cabo do pincel. Ele vai encostar bem aqui no ímã, tá? Posiciona aqui, ó, bem encostadinho. E aí vou passar mais um pouco de cola, pegando o ímã e um pouco do cabo. Não passem muita cola para não pegar na beirada, tá, gente? Porque depois vai vir uma costura aqui. Vou posicionar isso sobre o retalho da cerda, tá? E aí, esse finalzinho aqui desse retalho tem que coincidir com o finalzinho aqui da minha cerda, tá bom? Por quê? O que que eu vou fazer? Eu vou pôr tudo em volta aqui, ó, da minha cerda, pegando o cabo e depois vou cortar. Vou fazer isso lá na máquina, vou fazer isso com as peças móveis também, vou prender as peças aqui na paleta e já volto. Bom, gente, já tá tudo costuradinho aqui, os pincéis, as peças móveis com os clipses dentro, as peças fixas aqui da paleta e a gente vai para o próximo passo. Agora, gente, a gente vai começar a trabalhar na parte interna do nosso livro, tá? Na página interna. Só relembrando que os feltros estão tratados, tá? Essa parte aqui, da parte interna do livro, ela mede 40 por 20 centímetros. E o que que a gente vai fazer primeiro? Marcar o meio, tá? Para isso, você pode pegar a régua, marcar 20 centímetros e depois riscar aqui o meio com uma caneta apagável. Essa aqui é a grama. Essa grama também é um bolsinho e ela mede 6,5 de altura por 19 de largura, tá? Não tem 20. Depois eu vou ensinar a fazer o acabamento aqui de cima do bolsinho. Tem também aqui a moldura do quadro, tá? Que mede 20 por 20. Como é que eu fiz o recorte dela? É bem simples, tá, gente? Eu peguei a régua, posicionei aqui, pegando bem na lateral, e a largura dessa moldura é a largura da régua, tá? Não tem mistério, gente, é isso. Eu risquei para todos os lados a largura da régua e depois recortei o meio. De qualquer forma, eu vou te passar a medida. Essa minha régua aqui, ela tem 2,5 cm, ou seja, cada lateral dessa ficou com 2,5 cm, que é a largura da minha régua. Bom, primeiro a gente vai fazer aqui o nosso bolsinho. Para isso, a gente precisa fazer uma bainha aqui, tá? Para ele ficar bem estruturadinho aqui. Ele tem 1 centímetro aqui de bainha. Então, você marca, dobra e vinca bem, tá? O que você pode fazer também para estar te ajudando aqui é passar um pouco de cola bem na beiradinha ou então prender com alfinete, tá? Fica a seu critério. Para depois passar uma costura aqui bem na beiradinha. Eu vou fazer isso na máquina e já trago para vocês verem. Bom, gente, ficou assim o acabamento do nosso bolsinho, tá? Fica bem legal e essa beirada aqui fica bem resistente também, tá? E aí a gente vai posicionar aqui, mas não vai costurar ainda. A gente tem que posicionar por cima a nossa moldura e é ela que vai prender aqui o nosso bolsinho, tá bom? Então, a gente vem com a nossa moldura, coloca bem paralelo aqui às laterais da nossa página. A gente precisa acertar bem, tá? Por quê? Depois, o que que a gente vai fazer? A gente não costura aqui em volta. A gente só vai fazer uma costura interna, tá? Depois que a gente ajeitar bem, a gente vai passar uma costura aqui nessa parte de dentro do nosso quadrado, da nossa tela de pintura.
Gente, eu não falei no início, mas a gente vai precisar também de um pedaço de fita de cetim de 8 centímetros, tá? Essa daqui tem 0,7 centímetros de largura. Essa fita, ela vai servir para a gente estar prendendo aqui o nosso pincel. A gente vai ter que fazer uma argolinha, posicionar na página e costurar. Mas aí, para a gente saber a posição, a gente tem que colocar a nossa paleta de pintura aqui, deixando o espaço em cima e embaixo, que vai entrar costura, e do lado também, tá? Então, a gente posiciona bem para depois colocar a nossa fita que vai prender o nosso pincel. Antes, a gente coloca aqui o pincel, acerta tudo direitinho na página. Eu vou marcar aqui com a caneta apagável onde vai ficar a minha alcinha que vai segurar, que fica bem aqui na base da minha cerda, tá? Não dá para vocês verem, mas eu fiz 2 pontinhos aqui de caneta. Agora eu faço uma argolinha aqui, ó, prendendo com pontinho de cola, tá, gente? Bem pouquinha cola. Isso vai me facilitar para eu costurar depois na posição. Fechei aqui o meu elo e eu preciso deixar isso secar, tá, gente? Vocês vão pressionar um pouquinho e depois vocês vão deixar isso secando durante um tempo para poder aplicar na página e costurar. Não costurem com a cola molhada porque vai estragar a máquina de vocês, tá bom? Depois a gente vai posicionar e costurar, mas só quando a cola secar. Agora eu vou colar todas as partes que eu preciso costurar, colocando só um pinguinho de cola para depois costurar tudo em volta. E é importante que depois que passe a cola, ajeite bastante com a mão para ficar tudo bem esticadinho. Tá aqui, gente, tudo costurado, a paleta, tá? Tudo em volta, moldura. Fiz as diagonais também da moldura. Costurei aqui a alcinha que prende o pincel, tá? Deixa eu mostrar de perto, ó. Essas diagonais eu também fiz. Em volta eu não vou costurar, só quando eu fizer o fechamento da página. Vamos para o próximo passo. Vamos começar a trabalhar agora na capa, tá? A gente tem aqui as manchinhas de cores, que são 5, e nós vamos prender a parte áspera do velcro nessas manchinhas, tá, gente? A parte áspera, ela fica fixa na página, tá bom? E aí, a parte macia vai nesses círculos que ficam soltos, que é a parte que encaixa nas manchinhas, tá bom? Esses círculos têm o molde deles, vocês vão recortar uma vez em cada cor e as manchinhas também uma vez em cada cor. Para esses círculos soltos, que complementam as manchinhas, vocês vão recortar uma vez no círculo, né, no molde, e uma vez no feltro maior, tá? A gente vai prender o velcro, parte macia no círculo, parte áspera na mancha. É importante isso, tá, gente? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai costurar a parte macia do velcro no círculo. Depois a gente vai pegar a fitinha de cetim com 20 centímetros. Ela tem 0,5 de largura e 20 de comprimento. A gente encaixa aqui embaixo do círculo, depois que o velcro está costurado, encaixa aqui embaixo, como se fosse um sanduíche na parte maior do feltro e costura em volta para depois recortar. Então, eu vou costurar toda essa parte aqui das tintas e já volto. Bom, gente, já costurei todas as partes ásperas nessas manchas aqui das tintas. Costurei a parte macia aqui nos círculos e embuti as fitas, né? Costurei em volta, recortei. Essas bolinhas são as que complementam, pareiam com as manchas. Agora eu vou separar esses círculos, vou separar as manchas, vou deixar tudinho aqui e vou trabalhar no tubo de tinta. Você vai recortar uma vez no molde e uma outra vez menor que o molde, que é para fazer uma forração, porque senão fica transparente aqui o feltro branco quando a gente colocar as fitas que vão ser embutidas. Então, aqui a gente vai passar um pouco de cola para poder fixar essa parte, esse forro, né, no molde do tubo. E aí, eu vou organizar aqui as minhas fitas com o velcro virado para baixo. Vou juntar as pontas aqui embaixo e vou sobrepor aqui o meu tubo de tinta, tá? E aí, o que você vai fazer agora, ó? Junta tudo bem certinho, para ficar bem certinho aqui no bico e passa cola, tá? Depois que passar cola, eu vou pegar um retalho branco, qualquer pedaço branco, e vou colar por cima. Tem que ser um retalho pequeno que não apareça do outro lado. E aí já fica um acabamento legal. Agora eu deixo o tubo de tinta aqui do lado e vou trabalhar no fecho do livro, que é uma tira que mede 10 centímetros por 2, tá? E aí
tem aqui o velcro quadradinho, que ele tem 1,5 cm, tá? É 1,5 por 1,5. E aí, o que que eu faço? Eu vou dobrar aqui ao meio essa tira, tá? E aí, vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Fixo. E aqui, ó, nessa parte de cima, onde tem a dobra, é onde a gente vai colocar a parte macia do velcro. A parte áspera é a parte que vai ficar na página. E vou passar uma costura nas duas laterais. E também no velcro para ele ficar fixo. E aqui eu tenho as alças. São duas tiras de 2,5 por 20 centímetros e um retalho maior. Vou passar uma costura em volta delas. E aí, vou fazer isso também com fecho e já volto. Então, tá aqui, gente, já fiz o fecho, costurei o velcro, a parte macia, costurei as laterais, as alças. Eu já costurei as laterais e recortei em volta. Vou pegar essas partes todas e vou reservar para trabalhar nelas depois. Então, agora a gente vai trabalhar na capa. Esse feltro, ele é maior do que a parte interna do meu livro, tá? Ele tem aí, ó, não tem uma medida exata, tá? Mas o ideal é que essa margem seja regular, pelo menos um pouco próxima, né, uma da outra, para não ser muito diferente e para ficar mais fácil de trabalhar. O que que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou centralizar a minha página na capa para poder medir o que que eu tenho de sobra para os lados, para depois eu poder delimitar a minha área de trabalho na parte da capa, tá? Ó, o livro vai ficar assim, dessa forma. Então, eu vou medir aqui, ó, o quanto que eu tenho para baixo, para cima e para o lado. Essa medida, gente, não tem um valor padrão, vai depender do tamanho que você vai recortar a sua capa, tá? Então, assim, as minhas medidas vão ser uma e as suas provavelmente serão outras. O importante é que você meça para poder trabalhar aqui. E aí, o que que você vai fazer? Eu vou virar aqui e eu tinha marcado 1,5 cm de margem em cima e embaixo, então eu vou marcar aqui na frente 2 centímetros, porque eu preciso de uma folga para eu trabalhar, tá? Então, como lá a minha sobra era de 1,5 cm para cima e para baixo, aqui eu vou marcar 2 centímetros para cima e para baixo. E na lateral, a minha sobra era de 1 centímetro e aqui eu vou marcar 1,5 cm. Assim, eu trabalho com mais segurança na minha capa. Essa marcação eu estou fazendo com a caneta apagável, tá? Agora eu vou dobrar ao meio para eu poder ter a minha marcação central, porque eu também não posso ultrapassar essa área central. Eu vou vincar aqui o feltro, como ele está tratado com a termolina, ele vai ficar marcado, ó, como vocês podem ver, e eu não posso ultrapassar essa área para o outro lado. Então, eu tenho aqui as minhas marcações e eu preciso trabalhar, fazer a montagem da minha capa dentro dessa área, ok? Então, gente, a instrução é essa, tá? É basicamente isso que vocês precisam saber para estar fazendo a montagem da capa. E essa aqui é a minha parte da frente. Então, eu vou precisar agora começar a organizar as peças aqui na capa, respeitando esse limite que eu marquei com a caneta apagável. Vou colocar o tubo de tinta aqui, respeitando o meio da página, ó, eu não posso ultrapassar, e respeitando as marcações que eu fiz com a caneta. E aí, eu preciso organizar tudo dentro desse espaço. Vou pegar as manchas de tinta com o velcro parte áspera virado para cima e vou organizar da forma que eu acho que vai ficar melhor. Depois de tudo organizado, eu vou passar cola no meio de cada parte para poder fixar e ajudar na hora da costura. Depois de tudo colado, você vai costurar em toda a volta do tubo e nessa parte mais gordinha, você vai entrar com uma costura, mas não vai até o final. É para simular como se o tubo tivesse enrolado e já tivesse sido apertado. E aqui no bico, vocês vão fazer um vai e vem com a linha para simular que é aquele rosqueado do tubo de tinta, tá? E certificar de que as fitas estão bem dentro desse espaço aqui, que é para parecer que ela está saindo. E vai costurar em toda a volta das manchas. O velcro não, porque o velcro já está preso. Vou fazer isso lá na máquina e já volto. Bom, gente, já está tudo costurado, as manchas, o tubo. Aqui no tubo fiz o rosqueado com vai e vem na costura, fiz essa entradinha para parecer que o tubo está enrolado, costurei um retângulo azul para simular um rótulo, que eu achei que ficou melhor. E aqui as fitas com os círculos coloridos, que vão servir para a criança estar apareando com as manchas de tinta, tá? Depois é só organizar aqui direitinho para poder colocar cada um na sua manchinha correta. E aí depois eu vou organizar as fitas para elas ficarem direitinhas, tá? Agora a gente vai partir para a estruturação do nosso livro, tá? Virei aqui a capa
Vou pegar a minha folha de EVA e a minha página. Então, vai ficar um sanduíche dessa forma, ok? Então, eu vou colocar a minha capa aqui de lado e o meu EVA, ele vai ser colado aqui na minha página. Ele tem 39 centímetros por 19. E aí vai dar uma margenzinha aqui que é necessária para que o EVA não apareça quando a gente for juntar a capa com a página, certo? E aí eu vou passar cola, vou espalhar, não precisa passar muita, só para ela poder ficar no lugar, para esse EVA ficar preso. Passo cola, centralizo bem e espalho aqui, ó. Passo a mão para ele ficar bem certinho aqui. Passo aqui no feltro para ele ficar bem alisadinho e vou ajeitando aqui para que a página fique bem esticada. Aqui agora a gente vai precisar colocar duas coisas, na verdade 3. É o fecho e o velcro, no caso aqui o velcro é a parte áspera que vai ficar fixa, e a etiqueta se você tiver uma etiqueta para colocar, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Ó, eu vou passar para cá o velcro, viro aqui a minha capa e vou centralizar aqui a minha página, tá? É importante que eu centralize, essa é a parte da frente. Por quê? Porque eu vou ter que embutir aqui o meu fecho. E aí tem que estar tudo certinho aqui. Verifica se está bem centralizado, se não tiver, ajeita. Isso é muito importante. E aí, agora eu vou posicionar o meu fecho, aqui no caso, com o velcro virado para baixo. Vou colocá-lo entre o EVA e a minha parte interna do livro, que no caso é a minha página, tá, gente? E aí vocês podem pegar uma régua, aqui eu tenho 20 centímetros, né? Então, eu vou posicionar o meu fecho aqui onde marca 10 centímetros. E aí, ele vai entrar cerca de 2 centímetros embaixo aqui do EVA. E aí, eu vou vir com uma cola, vou passar um pouco de cola aqui no meu fecho para ele ficar fixo aqui dentro da minha página. E isso vai facilitar na hora de costurar. A cola, gente, ajuda muito na hora de costurar, porque a peça fica bem mais firme, tá? E a gente agora vai colocar o velcro, parte áspera, na mesma direção aqui do fecho. Como lá a gente colocou na metade da página, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vai marcar aqui 10 centímetros e vai colocar esse velcro bem aqui na marcação do meu EVA. É uma referência. Boto um pinguinho de cola e aí eu já tenho aqui, ó, 10 centímetros na altura. E aí eu vou posicionar aqui o meu velcro. Mas depois a gente precisa dar um confere nisso, antes de costurar, tá bom? Vê assim, ó, se tá certinho aqui casando com o EVA. Se tiver, tá jóia. E a minha etiqueta eu vou colocar na mesma linha aqui do velcro, sendo que eu vou jogar mais pra dentro. Vou fazer a mesma coisa, vou botar um pouquinho de cola no meio pra posicionar. E aí, vocês veem aí a referência do meio e do velcro e tenta centralizar. Então, depois que eu colei, eu vou costurar esse velcro e essa etiqueta. Agora já tá tudo costurado aqui e aí precisamos pegar a parte interna, centralizar, pra gente fazer a junção aqui das duas partes, página e capa. Vou dobrar aqui para poder marcar o meio de novo. Vou ver se está dando 20 centímetros para um lado e 20 centímetros para o outro. E aí isso vai me dizer se eu vou costurar exatamente aqui no meio, na parte azul ou na parte branca, tá? O que eu vou fazer aqui? Gente, isso pode dar uma pequena diferença sim. Eu vou costurar aqui no meio, pegando a parte azul, e depois eu vou pegar uma costura paralela na parte branca, tá? Vou fazer duas costuras, uma na parte azul e uma na parte branca. E aí isso vai segurar o meu livro e a minha moldura branca. Antes de costurar, dá uma conferida se o velcro tá batendo, porque pode ter descentralizado aqui da capa, é importante isso. E agora sim, eu vou passar as minhas duas costuras aqui no meio, na parte azul e na parte branca. Gente, para ajudar, é interessante que você prenda aqui com o alfinete, a capa e a página, tá? E aí isso vai vai facilitar na hora de você costurar. Tá aqui, gente, ó, já passei aqui duas costuras, uma pegando a parte azul e a outra pegando a parte branca. E aí, a gente precisa passar agora uma costura em toda a volta do nosso livro. Mas antes, a gente precisa fazer a colocação das alças, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, você vai pegar uma régua, a partir do meio, você vai marcar 4 centímetros, tá, gente? Dá
uma esticada aqui na alça para ficar mais flexível. E aí, ó, a partir do meio, marca 4 centímetros. Como minha régua de metal tá dando brilho, não vai dar para vocês verem, mas é 4 centímetros. E aí você vai embutir aqui entre o EVA e o feltro azul, ok? Você vai entrar com a alça cerca de 2 centímetros. A partir do 4 centímetros, eu entro 2 centímetros com a alça e prendo com o alfinete. Beleza, do outro lado a mesma coisa. A partir da lateral, da parte branca, a gente vai entrar 4 centímetros e vai embutir a nossa alça entre o EVA e o feltro azul. E aí vai ficar, então, essa margem de 4 centímetros para cada lado. A alça você entra cerca de 2 centímetros, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Vou prender também com o alfinete para poder facilitar depois a costura. Gente, ó, do outro lado faz a mesma coisa, tá? A partir do centro entra 4 centímetros, embute a alça entre o EVA e o feltro azul, e a partir da margem você vai entrar também a partir dos 4 centímetros. Prende tudo com o alfinete. Estando tudo presinho, agora a gente vai dobrar o meio para ver se a altura das alças está casando direitinho, tá? Isso é importante, porque senão fica uma alça maior que a outra. Aqui, ó, tá tudo certinho. E aí já tá pronto pra gente passar pra costura. Então, gente, agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Você só precisa se preocupar das fitas na capa não estarem na direção da costura, tá bom? Bom, gente, tá tudo costurado em volta, tá? Aqui, ó, que eu falei que você tem que baixar as fitas, porque senão você passa com a costura em cima. É importante estar atento a isso. E agora a gente vai refilar em toda a volta. Eu tô usando aqui a tesoura escalope, que é esse corte como se fosse um babadinho, tá? E aí você só precisa levantar aqui o fecho e depois as alças para poder cortar. Então, bora refilar essa capa. Bom, gente, então o nosso livro sensorial de cores é prontinho, tá? A capa já tá aqui refilada, as cores já estão aqui associadas, você abre e tem a paleta com pincel, a tela de pintura, as formas geométricas que são móveis. Eu decidi fazer assim, sem velcro, para a criança poder montar o cenário que ela quiser aqui nessa tela de pintura. Eu entendo que assim, o estímulo à imaginação, à criação, né, à criatividade, ele é muito mais bem explorado, tá? Então, as peças móveis, elas podem ser guardadas aqui nesse bolsinho, que faz parte aqui da composição. E aí, assim, a criança faz toda essa movimentação, associando as formas geométricas àquelas fixas na depois montando a imagem, fora a capa, que também é interativa. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram, eu peço aí que vocês deixem o joinha aqui no vídeo, compartilhem esse conteúdo e também, claro, né, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. E assim eu vou estar entendendo que vocês estão gostando e vou estar sempre trazendo conteúdos novos aqui. E também deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou se você tem também alguma sugestão de outro vídeo para eu trazer. Então, gente, por hoje é só. Reforçando que os moldes vão estar disponíveis gratuitamente pelos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Bora botar a criançada aí para trabalhar cores e formas e usar a imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado de coração e por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima!